Olá, viva! Estamos de novo com o Vai Dar uma Curva. Esta semana viemos laurear a Pevide até à vila mais antiga de Portugal. Estamos em Ponte Lima e vamos falar sobre um projeto que foi lançado este ano pela primeira vez pelo município, que é o Laurear a Pevide. Sim, laurear de loureiro. A expressão portuguesa é larear ou laurear, mas o município adotou aqui a expressão laurear para dar mais realce a este produto que é tão tradicional e de grande qualidade da região. Connosco temos o Dr. Paulo Sousa, vereador do município de Ponte Lima, recentemente reeleito. Antes de mais, parabéns. Obrigado. E bom trabalho, porque Obrigado. agora o problema começa agora, não é? Ao meu lado esquerdo temos o engenheiro Amâncio, que é da Escola Profissional de Agricultura de Ponte Lima, e também o engenheiro Carlos Lago, da Copa Lima. Certo? Sim. Acertei? Não foi fácil. Que vai-nos falar aqui de um projeto também muito interessante, lançado nos últimos tempos. Penso eu que até, e vamos saber isto daqui um bocadinho, em época de pandemia, que foi o mercado agroalimiano, que pretende a valorização e a venda também dos produtos de regionais e locais de Ponte Lima. Eu vou começar por ti, Paulo. E queria que nos explicasse melhor, então, o que é isto do laurear a Pevide à moda de Ponte Lima. Antes de mais, boa tarde. Quero cumprimentar o Rafael e também os restantes colegas do painel e dizer que este é um projeto que para nós nos é muito querido. Porquê? Porque estamos a valorizar dois setores diferentes. Um primeiro ligado à gastronomia e um setor extremamente importante e da qual nós também tínhamos muita fama, que eram os petiscos de Ponte Lima. Havia uma grande cultura do consumo de petiscos a meio da manhã e a meio da tarde e que entretanto se foi desvanecendo, foi-se perdendo essa tradição e essa cultura e esse hábito de sociabilizar e na verdade temos que o recuperar também como uma experiência gastronómica e de sociabilização. E este é um projeto que visa valorizar um pouco esses hábitos, visa também valorizar as casas que têm petiscos e que produzem petiscos com muita qualidade e que estão-se a perder, e a verdade é que temos que identificá-las, sinalizá-las, criar roteiros, promovê-las, porque é esse também o objetivo através deste projeto. E depois, por outro lado, associar a este roteiro gastronómico algo de valor acrescentado e de grande importância para o território, que é os vinhos, nomeadamente os vinhos da Casta Loureiro, em que Ponte Lima é cada vez mais uma referência nacional, com grande procura também internacional, e não é por acaso que temos cada vez mais empresas nacionais que pretendem adquirir e investir nos vinhos de Ponte Lima, e isso é o reflexo deste segmento de mercado, com uma procura muito ativa, de valor acrescentado, e que eu estou certo que é uma oportunidade também para o território. E, na verdade, sabendo que Ponte Lima é hoje uma das grandes capitais da gastronomia nacional, é um dos grandes polos gastronómicos de Portugal, temos que casar o consumo da gastronomia tradicional em Ponte Lima, na centena de restaurantes que temos no concelho de Ponte Lima, com o consumo dos vinhos de Ponte Lima. Assim estamos a proporcionar uma experiência muito mais enriquecedora, porque estamos a aliar muitos produtos produzidos localmente com os vinhos que também são produzidos localmente. E com isso, certamente que o retorno para a economia é sempre muito superior relativamente à aquisição de vinhos que vêm de outros mercados e de outras regiões do país. E com isso estamos certamente a criar mais emprego, a fixar mais pessoas também nas nossas zonas rurais, e estamos também a dar mais oportunidade aos nossos empresários de valorizarem os seus produtos e venderem produtos que são genuínos, com identidade, com uma cultura própria, com tradição, e que certamente aquilo que se consome cá, aquilo que se consome em termos de gastronomia e de vinhos, não pode ser consumido em qualquer outra região do país. Isso cada vez torna-nos uma referência ainda mais com valor acrescentado a nível nacional e internacional em termos de procura enogastronómica, de um turismo cada vez que procura produtos e cada vez mais personalizados, com mais tradição, com mais rigor, com mais genuínos, e isso posiciona cada vez Ponte Lima ainda cada vez a liderar a fileira. O que eu acho que é importante é nós liderarmos processos no território, e Ponte Lima tem que caminhar nesse sentido. E na verdade temos excelentes parceiros no território, bons produtores de vinho, quer a adega cooperativa, quer a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e muitos produtores privados com muita qualidade, posicionam os vinhos verdes a nível internacional, e não é por acaso que hoje temos algumas referências de vinhos verdes produzidos no concelho de Ponte Lima que estão entre os vinhos verdes mais caros no mercado a nível mundial, e isso diz muito da qualidade do nosso terroir, dos nossos empresários e da nossa
as qualidades em termos de território para a produção dos vinhos da Casta Loureiro e da Casta Vinhão. E isso faz com que realmente o município também tenha que apoiar, ouvir, acrescentar valor neste processo de promoção e valorização de um conjunto de recursos endógenos que são capitais para o desenvolvimento do nosso concelho. Este projeto, no fundo, nós por 3,5 € visitamos, temos 20 estabelecimentos associados e podemos petiscar e beber um copo de vinho loureiro. É esta a ideia base do projeto. Sim, certo? e basicamente é isso. O objetivo é que haja diariamente a promoção de um estabelecimento e que tenha um petisco que estará à prova mais um copo de vinho loureiro de um produtor do concelho de Ponte Lima, independentemente de quem seja esse produtor. E a ideia também é aproximar os produtores dos estabelecimentos de restauração, porque é importante que os produtores de vinho também venham apresentar os seus vinhos aos estabelecimentos comerciais para que haja aqui uma relação de proximidade e de valorização desses mesmos vinhos, com parcerias, com promoções, com campanhas de promoção dos vinhos produzidos no concelho nos próprios estabelecimentos de restauração. E aqui também estamos a valorizar e a criar uma fileira que eu acho que é muito importante, no sentido de criar valor acrescentado em que o dinheiro que é gasto aqui em Ponte Lima fica no território. Claro. E isso é muito importante para o nosso concelho de Ponte Lima. E este projeto é um projeto que ainda está numa fase inicial, está agora a começar, mas eu estou certo que, paralelamente a este projeto de Loureiro Pavido, podemos ter aqui vários projetos em paralelo ao longo do ano que visam trabalhar este conceito do Loureiro Pavido. E pronto, esse é o objetivo também do município. Sr. Amâncio, nós temos aqui a possibilidade de uma única casta, podemos provar provavelmente quase 20 vinhos diferentes, apesar de ser a mesma casta. Esta casta tem assim tanta riqueza? É assim, Ponte Lima, bom, antes de mais, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco. Assim, a Casta Loureiro, de facto, para mim é a casta mais emblemática sobre a região do Lima. Claro, o vereador fala em Ponte Lima de facto tem vinhos loureiros muitíssimo interessantes, mas eu diria que ela vai para além do concelho de Ponte Lima e de facto é para mim a casta mais interessante em termos do seu potencial e daquilo que nós podemos fazer com ela em termos de vinhos. Há outras, nós antigamente, e não vai há muitos anos, falámos em vinhos brancos do Minho, vinhos brancos, não. Os vinhos brancos têm de facto muitas castas e todas elas podem dar vinhos diferenciados. No caso do Loureiro, de facto, para mim, a casta que pode perfeitamente competir, ou pelo menos estar ao lado de um vinho albarinho, sem grandes prestígios, ou seja, acho que ela fica lá bem. O que eu acho que nós ainda, nesta sub-região, não conseguimos fazer, foi vendê-la bem, ou seja, ela tem muito potencial. De facto, é menos aromático do que é um vinho albarinho, mas em termos de boca, eu acho que ela é capaz de ir muitíssimo mais longe do que ela. Acompanha bem um prato de carne, como acompanha também um prato de peixe, e vai muito bem com umas sobremesas. Já não direi a mesma coisa dos nossos albarinhos de Monção e de Melgaço, e não é por isso ser de Ponte Lima, e de facto, há muitos anos que defendo esta casta. Defendo que ela ainda tem que ser trabalhada, temos se calhar que encontrar aqui melhores, em termos de vinificação, quais são de facto os produtos, os fermentos que melhor se adequam. Temos aqui algum trabalho para fazer, mas sem dúvida que hoje encontro vinhos fantásticos loureiros, também ainda encontro alguns que podem e que têm que ser melhorados, mas que podem facilmente num concurso de vinhos colocar-se ao lado dos melhores vinhos nacionais, dos melhores vinhos verdes, sem perder de facto nada, e aliás, em algumas provas já os vimos a ganhar muitas medalhas. Portanto, acho que o Loureiro é sem dúvida alguma uma casta que nós temos que continuar a potenciar e a valorizar. O que é que esta região, e disse bem que é verdade que, e muito bem, o vereador Paulo Sousa, quando se falou deste projeto, disse: quero que seja só do produto de Ponte Lima. Acho que é uma referência, até a nível de comunicação, até fica bastante interessante, mas disse bem que isto é uma região, ou seja, esta região do Lima tem de facto condições para produzir bom vinho loureiro. Porquê? É assim, é como tudo. Assim, nós neste momento assistimos a que as castas não são dos territórios, elas podem ser colocadas em qualquer lado. É o caso dos albarinhos, que só podiam ser cultivadas em Monção e em Melgaço, e agora eu posso cultivá-las em qualquer lado. Agora, eu tenho a certeza absolutíssima que não há albarinhos como os de Monção e como os de Melgaço, com aquelas características. Então, como não há loureiros, como não há, porque cultive-se onde se cultivar a casta loureira. Eu tenho a certeza que não vamos encontrar loureiros
como encontramos nesta sub-região. Esta tendência das monocastas, há pouco falou também de uma coisa interessante, que era, antes conheciam-se os vinhos brancos do Minho, não é? Sim. Porque faziam-se misturas de várias castas, não é? Mas agora é uma tendência das monocastas, há cada vez mais vinhos que sejam monocastas, o Asal, neste caso... Sim, o Pedroná, o Orinto, temos por aí um conjunto de vinhos. É assim, a tendência, o que não significa que a gente não faça vinhos de lote. Também os podemos lotear e obtemos aqui vinhos belíssimos, diferentes, também com lotes. O que eu digo é que, de facto, o vinho verde subiu muitíssimo de qualidade nos últimos 15 anos. Eu diria que há 20 ou 30 anos atrás, a gente, para beber um vinho branco ou um vinho tinto, tinha que prender ali a uma pedrazinha, encostá-lo bem e dizer, agora vamos ver se o consegues beber, não é? Pronto, hoje não. Nós hoje temos vinhos extraordinários em termos de qualidade. Eu gosto mais da casta Loureiro, na sub-região de Lima, eu acho que a casta que tem mais potencial. Agora, quando loteado com um Arinto, por exemplo, pode ficar muito bem, acho que fica. Mas há sempre uma coisa que nos faz pensar, que a região dos vinhos verdes foi a primeira região demarcada do país. Foi a primeira região a exportar vinho para os estrangeiros, já o exporta, salvo erro, desde o século XIII. Sim. É a maior região demarcada, ou das maiores do mundo, das maiores regiões do mundo demarcadas. Como é que só há 10, 15 anos é que começamos a ter realmente vinho de qualidade? Porque nós vendíamos volume, não vendíamos qualidade. E tínhamos, a verdade é que o vinho verde era um vinho que estava empurrado para o lado dos nossos campos agrícolas. Todos os agricultores tinham vinho em casa, ele faz parte da nossa cultura, mas era empurrado para os laterais dos campos. Primeiro fazia-se o milho, regava-se o milho, e por baixo das gelatadas ainda se tinha lá umas batatas e umas cebolas e umas couves. Era assim que ainda nós temos, ainda conseguimos ver esta paisagem aqui na nossa região. Portanto, assim não é possível fazer grandes vinhos, não é? Portanto, ou seja, é possível fazer grandes vinhos quando eu os tenho, de facto, bem expostos, com solos adequados e com fertilizações e tratamentos que, de facto, lhes façam sobressair o seu potencial. Há 10, 15 anos era difícil encontrar um loureiro e depois, claro, também se foi investindo aqui na procura fez-se aqui uma seleção colonial e foi-se à procura, de facto, dentro dos loureiros, daquilo que era melhor dentro do loureiro. Ou seja, está-se a fazer todo um trabalho de investigação que, de facto, nos permite aqui ter muito melhores vinhos. Mas com esta procura o vinho ou a videira como uma cultura única do solo, em que se procura, de facto, tirar o melhor partido do vinho. Nós hoje temos vinhos com uns loureiros com 12 graus, 12,5, enquanto que há 15 anos atrás, ou 20, era difícil termos um vinho branco com mais de 9,5, 9, e já era uma coisa mais ou menos, não é? Hoje não. Hoje qualquer vinho que de facto se apresente bem e que tenha qualidade no mercado tem, em termos alcoólicos, este valor, não é? Portanto, estamos aqui nos 11,5, 12,5. Atenção que eu defendo que o ideal num vinho seria ele não ter álcool. Era nós mantermos as qualidades que ele tem, de facto, ou seja, se eu conseguisse beber de facto um copo de vinho loureiro e ele só tivesse 8,5, como tem antigamente, mas todas as características que ele hoje tem, quando tem 11,5, eu preferia que ele tivesse 8,5 ou que tivesse 7, não é? Claro. Mas a verdade é que para eu conseguir atingir estas características organoléticas, não é? Eu tenho que ter vinhos mais graduados, vinhos mais expostos, em que o produtor se preocupa em tirar algumas folhas da vinha porque não admite uvas que tenham alguma podridão quando se vai fazer a vinificação, quer uvas sás de alta qualidade, bem escolhidas, e tudo isto determina a qualidade que eu vou ter depois num copo de vinho, claro, loureiro. Então, o que temos hoje, então, é o resultado de trabalho. De muito trabalho e de muita investigação, sim, sem dúvida alguma. Engenheiro Carlos Lago, durante a pandemia foi lançado aqui um projeto que pretendeu, em primeiro lugar, a valorização também do produto limiano. Como é que surgiu esta ideia do mercado agrolimiano e passá-lo para a internet, no fundo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, agradeço o convite formalizado à Copa Lima. Na pandemia, nós todos os anos fazíamos a feira que era a chamada 100% agrolimiano, onde juntávamos lá todos os produtores locais, a agroindústria,
e com a pandemia estes eventos não puderam ser desenvolvidos. E então pensámos na questão do 100% agrolimiano, no mercado agrolimiano online, não é? Em que basicamente o que fizemos foi criar na estrutura na Copa Lima, onde centralizávamos todos os produtos dos produtores locais e da agroindústria existente de Ponte Lima, e centralizávamos todos estes produtos, e dali fazíamos a expedição para todo o país. E foi um projeto que durante a pandemia ainda está a decorrer e está a correr bem. Neste momento temos cerca de 30 produtores ou agroindústria aderentes ao projeto, temos mais de 200 produtos no site, não é? E fizemos chegar os produtos a todo o país, o que foi muito, muito bom. Além da parte comercial, que está associada sempre a estes projetos, há aqui uma parte também interessante, que é a valorização do produto do território. Hoje que falamos tanto de sustentabilidade e muitas vezes é difícil nós definirmos o que é sustentabilidade do planeta, da comida, a valorização do produto local vai nos ajudar a ter uma sustentabilidade mais equilibrada dos territórios? Sim, eu acho que sim. O projeto tem esse objetivo, é melhorar a cadeia de valor, porque neste momento o produtor não conseguia, primeiro não chegava aos consumidores os seus produtos, e não tínhamos nenhuma onde ele pudesse centralizar, porque basicamente aqui o produtor é que define qual é o seu preço, não há ninguém aqui no meio a intermediar este negócio. No fundo, então, o produtor está a vender quase diretamente ao consumidor? Sim, através podemos dizer da que a Copa plataforma? Lima, aqui a estrutura que está a ser criada com a Copa Lima, apenas fica a margem que o produtor diz que fica, porque é para manter, porque temos os portos, claro, temos uma série de... Mas também o objetivo principal foi que destes pequenos produtores não conseguia chegar durante todo o ano os produtos ao consumidor. Basicamente claro, era nos eventos, porque a dimensão era tão pequena e não conseguia. Pronto, o objetivo foi segregar todos num local em que temos a agroindústria já existente, produtores maiores de vinho, de mel, dos enchidos, das compotas, de todo o género. Então, o pequeno produtor beneficiou, porque temos os grandes, e quem compra estes tipos de produtos não compra só um artigo, basicamente faz ali um pacote de artigos. Então, claro, o tal cabaz que surge. Então, o pequeno produtor consegue, com o maior, vender o seu produto. E assim, ao ele também ver que os seus produtos são vendidos, anima-se, e se o preço for aquele que é justo, eles mantêm-se no território e continuam a dar conta da nossa paisagem, não é? Qual é o produto mais procurado no mercado? Claro que os enchidos e os vinhos são aqueles que têm maior... Então o vinho verde é... expressão, sim, os vinhos e os enchidos, que já têm uma expressão... Dois produtos muito tradicionais daqui da região, não é? Sim. Temos grandes produtores de... Depois já há as épocas fortes, não é? O mel, na altura. Agora, o que se verificou com este mercado é que o mercado, que eu digo, das cidades, isto foi para as grandes cidades, quer dizer, limianos que estão a viver fora do seu concelho, principalmente Lisboa, Porto e Algarve, tivemos também encomendas para o Algarve, na altura das festas, Páscoa, Natal, isso faziam grandes cavados para poder ter nas suas casas, de outra forma não teriam os produtos da sua terra. De certa forma fazia aqui uma ligação à terra, não é? É o mercado da saudade, que a gente diz depois interno, é? Embora também tivemos para mercado externo, não é? Nós tivemos encomendas, principalmente para pessoas que depois levaram os nossos produtos, neste caso para a Alemanha. Tivemos a maior venda de um cabaz de artigos, foi na ordem dos 300 euros, em que foram para a Alemanha. E há pedidos de Espanha, é uma das coisas que vamos melhorar. Neste momento nós estamos só no mercado nacional, mas temos muitos pedidos já, principalmente daqui da nossa vizinha Espanha. Muito bem. Paulo, apesar do que nos trouxe aqui foi laurear a PVID, mas o vinho assume um papel fundamental na estratégia do município. Há outros projetos ligados ao vinho durante o ano. No último ano provavelmente não o tivemos, mas no próximo ano, 2022, devemos recuperar outros eventos que normalmente se faz com o vinho verde, certo? Sim, efetivamente. Nós temos vindo a trabalhar nos últimos meses num projeto
que é do Loureiro do Val do Lima. É uma candidatura na ordem dos 200 mil euros para a promoção e valorização da casta do Loureiro do Val do Lima. Por um lado é acrescentar valor e para valorizar o Loureiro como um todo, e por outro lado promovermos e potenciarmos também o enoturismo no Val do Lima, porque na verdade temos aqui um conjunto de produtores de Loureiro bastante alargado nos 4 municípios. Temos também um potencial turístico do Atlântico ao Gerês e há aqui todo um potencial para explorar em termos de enoturismo. Para quê? Criar pacotes que as pessoas possam permanecer aqui no território uma semana inteira a consumir recursos, quer ligados à área do turismo, à área do turismo natureza, à gastronomia, aos vinhos, e é possível fixarmos as pessoas aqui no território, dentro deste vale, que eu acho que é um vale magnífico e que tem muito para oferecer em termos turísticos, em termos de experiências enogastronómicas. E esta é uma candidatura que visa trabalhar estes 2 conceitos. A primeira, valorizar o Loureiro como um todo e promovê-lo a nível nacional e internacional. E, por outro lado, trabalharmos também a parte do enoturismo, porque temos que estruturar, e temos que estruturar porquê? Cada vez mais temos aqui marcas nacionais a trabalhar, não só no Concelho de Ponte Lima, mas também no Val do Lima. E nós temos que pegar nesse know-how, porque essas grandes marcas nacionais trabalham muito em rede em termos de promoção externa e ao estarem cá também sediadas no Concelho de Ponte Lima também estão a promover o nosso território. E nós temos que alavancar esse potencial que eles também trazem para o território e criar aqui uma boa rede de enoturismo no Val do Lima, e que eu espero que também com a possibilidade de aumentarmos, por exemplo, o número de barcos de água arriba no rio. Algumas produtores de vinho estão muito próximos das margens do rio, e criarmos aqui um turismo náutico muito ligado também aos produtores de vinho, porque a grande parte deles também tem alojamento. E oferecermos... o barco que estavas a falar do Água Arriba é um barco que está disponível no município para podermos passear no Rio Lima. Neste momento só temos uma embarcação, que é uma embarcação tradicional em que fazia o comércio fluvial no Rio Lima, em que ligava Ponta Barca até à foz do Rio Lima, em Viana do Castelo. E a ideia é construirmos mais barcos desses e haver a possibilidade de o barco navegar entre a Foz, Viana e, por exemplo, aqui até a parte de Vitorino das Donas, em que tem profundidade suficiente para fazer o circuito, e depois aqui acima do açude ir até São Martinho da Gandra, pelo menos, onde haja profundidade, e fazer circuito. Porquê? Porque nós, por exemplo, aqui da margem direita temos 3 produtores de vinho, Calheiros, Amial, Afros. Do outro lado temos o Carmos Boutique Hotel, e cada vez começa a haver parceiros aqui junto do rio que faz sentido a gente potenciar. Do lado aqui abaixo do açude também temos aqui alguns parceiros que podem ser muito interessantes, e com isto o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar aqui pontos em que os barcos podem circular, deixar os turistas em alguns pontos, ao final do dia podem ficar no outro lado, podem jantar, podem andar aqui pela vila, e com isso criar pacotes que fazer com que esses potenciais turistas permaneçam no território pelo menos 3 ou 4 dias, porque o objetivo é fixar pessoas no território e que deixem dinheiro no território, efetivamente. E consumam o produto local. Exatamente, e que depois acabem por acrescentar valor a quem tem projetos de enoturismo, porque hoje o vinho, a sustentabilidade do vinho também está neste tipo de projetos paralelos que têm um retorno indireto através do enoturismo, quer com o alojamento, quer com experiências vínicas. E a ideia é trabalharmos também esta parte. E a verdade é que temos cá o Esporão, agora vamos ter o Vila Galé, já comprou cá, também tem um projeto em Ponte Lima, já adquiriu aqui uma propriedade em Ponte Lima, vai investir cá também para fazer 2 restaurantes, um grande hotel, e também vai investir num projeto de vinho, uma grande vinha. Temos cá a Quinta da Abeleda, temos aqui outros parceiros nacionais que estão cá à procura. Estamos a falar de grandes players nacionais que estão presentes aqui na região. E em outros estão aqui à procura de se instalar. E por isso vejo aqui uma grande oportunidade de crescimento dentro deste setor. Germâncio, apesar deste crescimento que o vinho branco teve, o vinho verde teve nos últimos anos, e mesmo a nível de vendas, continua a haver muita procura deste vinho. Ou seja, continuamos a precisar de plantar para produzir. Sim, sem dúvida. Sendo que estamos a assistir a alguma modificação em termos dos produtores. Claro. Deixámos os pequenos produtores para passar já para grandes produtores. O Dr. Paulo falou em alguns, mas, por exemplo, temos aí a Quinta da Abeleda, que está aqui também a investir, e está a investir imenso. A gente já tem muita experiência de mercado, que não tinha com ele um vinho
com estas características, estamos a falar que é o Loureiro e, portanto, quis aumentar o seu portfólio com estas características. E começaram a adquirir vinhas próprias, ou melhor, terrenos para fazer vinhas próprias para terem esta oferta. O mercado o mercado é imenso, de facto está muito receptivo aos vinhos verdes, na sua generalidade. O mercado externo está muito receptivo. Eu acho que o mercado nacional já deu o que tinha a dar, portanto, ou seja, nós temos que procurar novos mercados, não podemos vender só no nosso concelho ou em Portugal, temos que procurar mercados que valorizam. Mas localmente não acha, localmente quando digo Minho, localmente falo de Minho, não acha que ainda podemos consumir mais um bocadinho? Ou seja, a restauração não parece que ainda continua assim com um bocadinho de medo? Eu sou um bocadinho crítico à restauração. Eu ainda pertenço, sou o Presidente da Assembleia Geral da Confraria do Arroz de Sarrabulho, à moda de Ponte Lima, já fui o diretor da Confraria e, sinceramente, eu acho que a restauração, eu acho que é preciso ver. A restauração tem como todas as empresas, tem um papel social. E o seu papel social mais importante deve ser na própria região onde está inserida. Se estamos em Ponte Lima, eu acho que, de facto, a restauração, como todas as empresas, também tem que ter este papel social. Tem que olhar para os produtores de vinho, como tem que olhar para os produtores de batatas, como tem que olhar para os produtores de milho, tem que olhar para isso tudo. Para além disso, tem que pensar na pegada de carbono e eu, em lugar de mandar vir... Sustentabilidade, estávamos a falar há pouco. Mandar vir um vinho do Alentejo, também posso ter essa oferta na minha carta, porque, de facto, há pratos que casam muito bem com vinhos do Douro ou vinhos alentejanos, mas às vezes o que acontece é que eu tenho pouca oferta dos vinhos de Ponte Lima. Muito pouca. Portanto, e é aí que eu acho que nós temos de ter oferta. Para além de que depois, o que nós vamos verificar também, e isto não ajuda muito os vinhos na restauração. Eu vou à Espanha e vejo um vinho no restaurante num preço não muito exorbitante, o que me leva de facto a, se for comer sozinho ou se for com um colega, a pedir sem grande problema uma garrafa de vinho para a mesa. Aqui não acontece muito isto. Às vezes não é só em Ponte Lima, acho que é o problema da restauração em Portugal. Ou seja, às vezes eu sei que há um vinho no produtor que custa 3 euros, mas facilmente eu vou encontrar na restauração, não estou a falar só de Ponte Lima, a 12, a 13 e a 14 euros. Ou seja, não há nada no mercado que tenha estas margens de lucro. Portanto, nós assim não estamos a incentivar o consumo. De alguma maneira, estamos, para além de não haver muitos vinhos, duvido que os restaurantes tenham mais do que 3 ou 4 referências, a maior parte deles, de vinhos de Ponte Lima, de produtores de Ponte Lima. Claro. E eu acho que se podiam ter essas referências todas. Aliás, nós, aqui a Escola Profissional de Agricultura de Ponte Lima, juntamente com a Câmara Municipal e outros parceiros, fazemos a festa do vinho verde há muitos anos. É provavelmente das festas mais antigas. É a festa mais antiga, exatamente. São 30 anos quase. Sim, 30 por aí ou mais. 30, exatamente. Portanto, de facto, são muitos anos em que se faz, de facto, a festa do vinho verde. E o objetivo é mostrar também a restauração que Ponte Lima tem vinhos de altíssima qualidade que ficam muito bem no seu portfólio. E que ter os vinhos também é uma ajuda aos nossos agricultores, pelo menos uma forma de dar visibilidade, porque se nós temos uma restauração em que de facto é muito rica, temos um prato emblemático que é o arroz de sarrabulho, belíssimo, vem muita gente comer arroz de sarrabulho a Ponte Lima, e vem de Lisboa, vem do Porto, vem de muitas outras regiões do país. Se encontrar um vinho em Ponte Lima que gosta, ele vai procurá-lo. Claro. Ou seja, de alguma maneira, não é pela venda local que nós estamos a fazer, é pelo incremento em termos do valor que nós temos diretamente na restauração, mas é por aquilo que nós podemos estar a incrementar em termos de vendas futuras. Portanto, ou seja, acho que ainda temos aqui muito a fazer em termos de restauração e acho que os restaurantes têm que, de facto, olhar para os produtores de Ponte Lima, sejam eles de vinho ou de outros produtos, como sendo um aliado naquilo que pode ser a valorização dos pratos existentes e dos vinhos existentes nos restaurantes. Porque hoje eu acho que quem nos procura não vem só porque vem comer um arroz de sarrabulho ou vem ver um vinho verde, vem à procura daquilo que é o sabor da terra. Portanto, se vimos à procura do terroir, daquilo que é a nossa identidade, eu acho que o vinho verde e particularmente o loureiro, ou um vinhão, não estamos a falar de tintos, mas o vinhão também fica muito bem com a nossa gastronomia, de facto eles têm que ser mais valorizados e têm que ser mais acarinhados. Eu diria que a nossa restauração tem que acarinhar mais os produtores locais. Nós, muitas vezes acontece-nos, chegamos a um restaurante no Minho, pedimos o vinho da casa e vem-nos vinhos de outras regiões. Ou seja, muitas vezes já tive esta conversa com alguns empresários
quando alguém pede o vinho da casa, é a mesma coisa estar a pedir o vinho da região, não está a pedir que seja o senhor da casa a produzir aquele vinho, não é? Mas há aqui também, nos últimos tempos, nos últimos anos, tem havido também uma aproximação afetiva entre as pessoas e o vinho, mas muitas vezes isso não se vê ainda, ou seja, há pessoas que não reconhecem a qualidade do vinho que é feito aqui, não é? E às tantas também há aqui algum trabalho a fazer-se, provavelmente para aproximar estes... eu sei e depois até na segunda parte vamos falar um bocadinho sobre isto, o projeto Laurear a Pevide também tem essa pretensão de, numa segunda fase, agora durante o mês de outubro e novembro, convidar os produtores, os restaurantes, os empresários da restauração a visitar quintas, a provar quintas, porque também nós ainda não falámos, mas também iremos falar do espaço que temos para a promoção do vinho verde aqui no centro da cidade, da vila, e que muitas vezes também as pessoas também não se preocupam em saber um bocadinho mais. Eu concordo com o que está a dizer, acho que há muita coisa a fazer neste aspecto, e a restauração, sim. Também acho que sim. Engenheiro Carlos, o mercado agroalemiano é para continuar, mesmo depois de quando voltarmos ao normal? Qual é que é o futuro? Sim, da parte da Copa Lima, da Cooperativa Agrícola, se os produtores e a agroindústria quiser, é para manter. Depende deles, porque a Cooperativa disponibilizou o espaço e, conjuntamente com o município, temos também apoiado na questão dos portos, mas, no entanto, temos um projeto, e já aprovado, para criar naquelas instalações um espaço digno, com um marketing pop, uma imagem bonita, onde as pessoas também possam ir lá, encontrar e comprar diretamente, onde são beneficiados, não têm um desconto por comprar no próprio local, porque não há o custo dos portes de envio. Porque até está na moda agora nas festas, muitas vezes no aniversário, as pessoas começarem a dar produtos locais e vai ser a oportunidade de encontrarmos nesse espaço todos os produtos dos nossos produtores e da agroindústria que queira aderir ao projeto. Ninguém está obrigado a aderir. Iremos fazê-lo de uma forma mais digna, um local agradável, bem apresentado, onde as pessoas entrem e gostem de ver as coisas. Esta primeira experiência foi boa? Esta primeira experiência. Agora, o nosso passo é realmente, o projeto está aprovado, vamos fazer essa, em princípio, os produtores vamos ouvi-los, e se eles também tiverem com vontade de continuar, que eu acho que sim, porque estamos a ter todos os dias a adesão de mais produtores, não é? Por isso há produtores que não entraram logo à primeira, mas que agora nos estão a procurar para poder entrar, e esse local vai ser muito bonito, porque estamos a falar que a cooperativa insere-se ali numa área comercial que está ali em volta a todas as grandes superfícies, basicamente, no concelho, e os consumidores, ao irem a essas zonas comerciais, sabendo que há ali, porque vai ser uma loja virada também para o exterior, quem passar na estrada vai ver que há uma imagem diferente e toda a gente vai, ao menos vai tentar ir visitá-la, e pronto, as pessoas vão começar a saber que, se quiserem ajudar a agricultura, a indústria local, tem ali um espaço onde, de outra forma, estes produtos nas grandes superfícies nunca estariam, não é? Nunca estariam. Muito bem. Chegamos então assim ao fim da primeira parte. Eu quero agradecer ao engenheiro Amâncio e ao engenheiro Carlos esta presença, este contributo para o nosso programa. Vão ser substituídos agora ao intervalo para termos uma segunda parte refrescante com outros dois convidados. São dois empresários que aderiram ao projeto Laurear a Pevide. Por isso nós voltamos já a seguir. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Até já. Até dia 10 de outubro pode laurear a Pevide em Ponte Lima. São 20 os estabelecimentos que pode escolher e pedir um petisco e um copo de vinho verde de Loureiro por 3,5€. Vamos todos laurear a Pevide. O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal de gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel Me. Venha connosco dar uma curva por aí. Estamos de volta então para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos laurear a Pevide até Ponte Lima e agora temos mais dois elementos para nos acompanhar, a mim
e é o Dr. Paulo Sousa, vereador do município de Ponte Lima. Temos connosco agora o Nuno Quintela e o Filipe Araújo. 2 empresários, o Nuno Quintela a representar a Casa da Terra, aderente do Laurear Apevide, e o Filipe Araújo, que além de aderente do Laurear Apevide, é quem nos está a receber, o anfitrião da casa, por isso vai-nos deixar aqui algumas dicas para passarmos por cá para petiscar, e o Nuno exatamente igual. Certo? Certo. Estava a ver que não falavam. Bem, Paulo, antes de passarmos aqui a este lado, há pouco estávamos a falar que o projeto Laurear Apevide prevê mais algumas ações, além de esta propriamente dita de petiscar nos espaços por 3,5€, termos um copo de vinho e um petisco na vila. Estamos a falar que são 20 aderentes neste primeiro ano, que é um número bastante interessante, não só na vila, mas em todo o concelho. Além disto, além desta ação, o que é que vamos ter mais? O objetivo é também aproximar os nossos empresários da restauração dos produtores e vice-versa, e a ideia é levarmos os nossos empresários da restauração a conhecer também os nossos produtores de vinho, conhecer as instalações, conhecer os vinhos que estão a produzir, e a partir dessa experiência proporcionar uma interação entre estes dois mundos de empresários, no sentido em que a restauração possa promover mais os vinhos produzidos no concelho de Ponte Lima e que o pessoal que trabalha neste setor também tenha mais conhecimento para apresentar os vinhos que são produzidos no nosso território, porque a identidade é fundamental, a cultura da produção, os hábitos da produção, todo o ciclo de produção de vinho proporciona experiências e são diferenciadas ao longo do território nacional, e a verdade é que quem trabalha no setor da restauração tem que também saber transmitir toda essa essência da cultura do vinho do concelho de Ponte Lima junto dos consumidores, porque hoje em dia o que nós pretendemos e aquilo que nós consumimos enquanto visitantes, enquanto turistas, são experiências, sejam gastronómicas, vínicas ou de tudo aquilo a que estamos rodeados. E não é por acaso que cada vez mais, e eu denoto isso a partir deste processo da pandemia, que o turismo também está a mudar, os hábitos, o consumo. Hoje visitar cidades europeias está-se a tornar um produto massificado. Hoje vemos que as grandes capitais são muito parecidas, é visitar património, mas os grandes monumentos, visitar as cidades é quase tudo muito igual, porque as lojas, as diversões, tudo é globalizado, são produtos globalizados. Há grandes cadeias, grandes redes de lojas e de serviços que estão nas grandes cidades. Ou seja, ir a Paris ou ir a Londres, hoje em termos de expectativa, de visitação, em termos de experiência, pouco varia. A língua é uma delas. E pouco mais, verdadeiramente, para uma família. Claro. E certamente que hoje, para países com outras culturas, em que valorizam o que é genuíno, o que é o mundo ligado à natureza, à sustentabilidade, as preocupações com o clima, procura produtos genuínos. E verdadeiramente o que eu acho é que nós, enquanto concelho, enquanto um território também diferenciado no contexto nacional, em que sempre tivemos uma estratégia muito ligada ao património, à cultura, à valorização dos recursos endógenos, nós próprios, no turismo, também temos que nos diferenciar do resto do país. E temos que ter um caminho próprio. E esse caminho é aquele que nós estamos a trilhar para a frente. É aquilo que nós temos que envolver os nossos parceiros nesse caminho. Então, é que está previsto aqui alguma formação ou capacitação dos empresários para poderem também conhecer melhor aquilo que o território tem e quando alguém chega para provar ou para beber um copo de vinho, dar-lhes mais do que um copo de vinho e contar-lhe aqui a história, provavelmente, do copo de vinho. Nuno, antes de mais, obrigado por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. Eu queria-te já perguntar o que é que tens? Qual é o teu petisco que idealizaste para este projeto? Rafael, se me permites, em primeiro lugar, cumprimentar-te a ti, cumprimentar o vereador Paulo Sousa, cumprimentar o Filipe e agradecer também aqui a hospitalidade com que nos recebe. E, em segundo lugar, felicitar a iniciativa do Laurear Apevide. Indo diretamente à tua questão, o petisco que nós temos designado para o Laurear Apevide na Casa da Terra é uma espetada de mini alheira de galo com tomate cherry e uma redução de vinagre balsâmico.
que acompanha... Alheira de Galo? Alheira de Galo, sim, um produto de Aminho Fumeiro. Aminho Fumeiro que gera a Casa da Terra já há 5 anos e que tem feito um esforço muito grande para promover e dinamizar os produtos de Ponte Lima. Aliás, estamos num espaço do município. O nosso caderno de encargos que temos com o município assim o obriga e nós assim o fazemos, até às vezes indo um bocadinho além do próprio caderno de encargos. Não é além da Troika? Não, além do caderno de encargos, exatamente. E sim, é um produto da Aminho Fumeiro, uma alheira... Então é circuito interno, vocês produzem a alheira, compõem a alheira e depois fazem acompanhar com o vinho, é isso? Exatamente. Ou seja, garantimos que a qualidade daquilo que está a ser servido é 100%. Portanto, e acabamos também por fazer uma valorização de um produto limiano, como a alheira de Galo da Aminho Fumeiro, e o vinho Loureiro de Ponte Lima, que fizemos uma parceria. O vinho que estamos a utilizar é o vinho verde Loureiro da Casa do Barreiro, na Gemieiro. Eu vou-te fazer uma pergunta que não faria se não soubesse que estás ligado à produção da alheira. Porquê a alheira de Galo? Sim, tem a ver muito com a propriedade da carne do próprio galo. É uma carne mais rija, uma carne com menos gordura, uma carne que no meio daquele pão, daquele caldo, de todos os sabores, ainda assim se consegue destacar e ao provarmos a alheira não estamos ali a provar uma amálgama de coisas misturadas, mas conseguimos muito bem diferenciar os sabores todos e o galo para isso é ótimo. E também, já que estamos no Minho e no Alto Minho, a produção destes animais, das galinhas, foi uma coisa que nos acompanha até aos dias de hoje. Né? Em quase todas as casas rurais há a sua própria criação de galos e de galinhas. Portanto, é um produto que se coaduna muito, não sendo um produto tipicamente do Alto Minho, mais para trás dos montes, nomeadamente Mirandela, acabamos nós por fazer a nossa reinterpretação de uma alheira com um sabor extraordinário. Pronto, podes mandar fazer que vamos lá já a seguir. Muito bem. Ficamos todos com água na boca para provar a alheira de Galo. Estão convidados. Filipe, obrigado por nos receberes aqui em tua casa, uma casa lindíssima. Aliás, da primeira vez que viemos cá, dissemos logo isso na altura, fica do outro lado da margem que nós estamos habituados, de Ponte Lima. Mas é uma margem lindíssima. Por acaso, há pouco eu estava a comentar com o resto da equipa que esta zona de Ponte Lima, não tão conhecida, tem um glamour muito, muito interessante. Eu estava a dizer, se vivesse em Ponte Lima, gostava de viver deste lado. Certo, deve ser para ficar perto daqui da Porta Vermelha, mas gostava de viver deste lado. Se calhar. Filipe, o que é que tens para nos dar a acompanhar com o Loureiro? Em primeiro lugar, queria agradecer ali ao Dr. Paulo. Foi parte dele que eu faço parte do Laurear Apevide, numa visita aqui ao espaço, e gostei logo, disse logo que sim, porque é de louvar estas iniciativas e o engraçado das pessoas virem de fora e procurarem o Loureiro. O que eu ofereço aqui é a patanisca, que é um petisco típico daqui da região. Se calhar é o petisco que eu vendo mais. Por ser isso, foi o petisco que eu escolhi. E que as pessoas vêm e a patanisca deve ser dos, não sei se toda a gente concorda comigo, dos petiscos mais interessantes que nós temos e deliciosos, não é? Eu adoro pataniscas, não sei se Concordo. vai à mesa e o prato vai vazio, portanto é porque pronto, toda a comemos gente a pataniscas e depois vamos comer a seguir o galo. O galo. Como é que tem sido a experiência com o Laurear Apevide? Tem sido fantástico. Tem sido uma experiência fantástica. Eu tenho clientes que vêm de fora, mesmo os daqui do concelho, que passam no ponto, não é? E vem cá este sítio magnífico que eu adquiri que montei o sonho, que era um sonho eu ter um espaço deste, consegui juntar, mas as pessoas vêm vêm de fora, de outros concelhos. Vem Laurear Apevide aqui para a Porta Vermelha. Nós só tenta divulgar nas nossas redes sociais e
porque já fiz isso mais que uma vez, as pessoas chegam aqui e pedem-me, vimos laurear a pedido. E já sabem o que vão comer. Porque nós, quando pensamos em Ponte Lima, principalmente quem é de fora, eu falo assim que é de fora porque sou de fora, não é? Não sei se vocês cá também têm essa sensação, mas quando pensamos em Ponte Lima, pensamos sempre nisto, de laurear neste caso a pedido, porque pensamos sempre em festa, em romaria, em animação, em algo genuíno, porque o Minho é isto, não é? O Minho hoje nós estamos a perder aqui algumas tradições de festa, mas, por exemplo, fazia-se festa nas vindimas, fazia-se festa, cantava-se quando se andava a colher as uvas, cantava-se na desfolhada, nas romarias já era tradicional, mas depois as pessoas cantavam na matança do porco, faziam festas, juntavam a família. Por acaso este ano é interessante para percebermos como esta vila é de facto diferente. O município não organizou a festa, as feiras novas, e as pessoas, corrija-me se estou errado, Paulo, as pessoas acabaram por se juntar, criar a sua própria festa e fizeram um festão de feiras novas. Não foi? Foi isso que aconteceu, não é? É o lado popular das festas. Eu penso que é das festas, das grandes romarias em Portugal, em que a componente popular é mais forte. Enquanto que vemos outras festas em que as romarias são muito organizadas, muito estruturadas, aqui há uma componente social de convívio muito forte, em que as pessoas espontaneamente aparecem com as concertinas, cantares ao desafio, vivem isto com uma intensidade brutal e não é preciso criar grandes momentos, de certa forma, artificiais, que é momentos para ocupar e para as pessoas estarem a consumir algum tipo de produto de cultura. Não, as próprias pessoas fazem parte do processo cultural. E isso torna com que as feiras novas sejam míticas e que apaixonem tanto quem nos visita. E por isso é que todos os anos voltam cá e faz parte de uma entidade muito própria. Sim, exatamente. Agora, voltando outra vez aqui à parte que estávamos a falar, Paulo, é interessante nós percebermos que Ponte Lima tem uma tradição enorme na parte da gastronomia, dos espaços de petiscos, como muito bem disseste no início, mas temos aqui dois jovens com projetos recentes, ou seja, há uma vida, não foi a pandemia que parou esta vida económica da vila, estamos a conseguir avançar, ou seja, não se parou. Não é? Sim. Eu acho que, é assim, nós temos sempre jovens empreendedores e a capacidade empreendedora das pessoas também está muito associada ao contexto da oportunidade que elas têm, não é? E, na verdade, felizmente, temos muitos jovens a investir em Ponte Lima, e o Filipe, o Nuno, são exemplos disso. Na verdade, nós temos é que ser, nós enquanto município, mas os empresários também como parceiros, temos é que criar as condições para que haja condições de instalação e de valorização dos seus projetos. E esta iniciativa, como a Laurear a Pedido, também tem um pouco essa faceta, porque nós sabemos que, por exemplo, com a pandemia, os jovens que investiram no último ano, por exemplo, passaram uma fase muito delicada. Claro. Não é? E o Estado tinha que encontrar soluções para dar resposta ao suporte aos investimentos avultados, que é para aqueles que investem no imediato para montar e lançarem um projeto, têm encargos fixos logo à partida muito complicados de suportar. E depois de avançar com um projeto, ao fim de 2 meses levarem com a pandemia em cima, isto não é fácil, não é para ninguém. E nós sabemos disto, não é? E na verdade, além dos benefícios fiscais, das isenções que também o município deu, a verdade eu acho é que estes projetos, e a parte, por exemplo, de um outro projeto que estamos a trabalhar, tem muito a ver com o Ponte Lima à Mesa, que eu passo a explicar de seguida, bem ajudar a criar valor para quê? Nós temos que rapidamente trabalhar para a promoção da gastronomia e para o território, para a promoção do território, para que os próximos meses, não tendo o impacto da pandemia, sejam também de grande prosperidade para o setor da restauração e de quem produz os produtos. Quer seja dos produtores de vinho, que também os produtores ligados ao setor agroalimentar. Porque, na verdade, nós temos que criar rapidamente aqui uma cadeia de valor para a retoma turística em plena expansão para a primavera do próximo ano, 2022. Porque só assim é que nós vamos ter as empresas com capacidade financeira para recrutar melhores recursos humanos, para terem capacidade de modernizar os seus serviços e acrescentarem valor à sua oferta para que o turismo retome com força em 2022.
Porque se não houver dinheiro, ninguém vai investir, Claro. vai ficar aqui na míngua, com a porta aberta a resistir. Claro. E nós rapidamente temos que acelerar o processo. E o objetivo do município é também dar aqui, indiretamente, ajudar o setor a recapitalizar e a recuperar financeiramente o setor durante este período de inverno, para que haja essa margem de retorno e de retoma económica para que possam investir e melhorar os serviços. Porque eu tenho consciência que, se calhar, não havendo grande impacto da pandemia durante os próximos meses, no próximo ano, no verão, vamos ter aqui largos milhares de turistas estrangeiros a consumir em Ponte Lima e Voltamos à certamente normalidade. e voltar à normalidade, não é? Agora, no dia 5 de outubro, o Albergue Peregrino já vai abrir, já temos aqui também outra dinâmica ligada ao Caminho Português de Santiago, que é também um grande motor em termos de turismo religioso no concelho de Ponte Lima. Passam por cá, passavam, agora vamos ver se passam outra vez. Mais de 50 mil peregrinos por ano, pessoas com poder de compra, com poder económico e que deixavam muito dinheiro no território, não só no centro histórico de Ponte Lima, mas também nas freguesias, a montante e a jusante do percurso, e que alimentam toda uma cadeia de valor durante os 20 e tal quilómetros dentro do concelho de Ponte Lima. E nós temos de ter consciência disso. Há muitos estabelecimentos que dependem dos peregrinos. Claro. No alojamento, nos pequenos comércios, na restauração, e nós temos que voltar à retoma nesse setor. Depois estamos aqui a trabalhar num outro projeto que eu acho que vai ser muito importante e que Ponte Lima acho que é líder nacional nesse setor, que é, nós estamos com um projeto que se chama-se Ponte Lima à Mesa. O que é que procurou esse projeto? Recuperar antigas receitas que estavam a ser perdidas por aquelas cozinheiras antigas que faziam os casamentos, os batizados, até nos funerais havia Essa tradição de... havia receituário próprio nessas alturas. Os jantares, quando falecia alguém, havia umas cozinheiras que iam fazer o jantar. E nós temos que recuperar essas receitas porque essas pessoas têm hoje 70, 80, 90 anos. E estas gerações mais novas não estão a acompanhar o processo de aprendizagem de muitas dessas receitas. Não é? Porque cada vez vivemos um mundo mais imediato, Claro. mais consumista. Há receitas que demoram horas a fazer e a juventude não tem paciência nem tempo para isso. E nós temos que recuperar esse receituário. Muito dele alicerçado nas estações do ano, nas nossas tradições, nos produtos locais. E então recolhemos 520 receitas. E estamos agora a preparar um livro que vai sair até ao final de outubro com 100 receitas. Essas 100 receitas estão todas gravadas em vídeo. Vamos ter tutoriais como fazer cada uma das receitas em vídeo, com fotografia. Temos também um portal com essas 100 receitas, como fazer essas receitas. E já fizemos 4 workshops com a nossa restauração também para explicar e para dar a conhecer essas mesmas receitas, no sentido de a restauração também melhorar as suas cartas, porque se nós formos analisar as cartas da restauração, 80% a 90% das receitas são muito semelhantes. É o arroz de pratos são os sarrabulho, mesmos, é o claro. bacalhau e pouco muda. E a verdade é que nós, com o potencial que nós temos em termos de matérias-primas, em termos de produtores agroalimentares no concelho de Ponte Lima, nós podemos ter um receituário muito mais rico e diversificado e muito associado às épocas do ano, com os produtos que nós temos disponíveis. Isso nós estamos Respeitar a sazonalidade. Exatamente, e nós aí vamos melhorar o quê? Vamos consumir produtos locais, estamos a respeitar o ambiente, porque deixamos de consumir produtos com grande pegada ecológica, estamos aqui a consumir produtos locais, e por outro lado, estamos também a criar experiências gastronómicas com um potencial muito superior e com muito mais qualidade, e com mais identidade e com mais cultura, porque cada receita tem um contexto próprio de confecção, e eu acho que isso vai ter também, é muito importante para a restauração e por outro lado também para os clientes finais, para os cidadãos de Ponte Lima e também qualquer cidadão a nível nacional e internacional pode reinterpretar aquelas receitas em casa, pode confeccionar esses pratos. Muito bem. E com isso estamos a promover Ponte Lima, a nossa gastronomia, o nosso território e certamente E a será um bom sustentabilidade exemplo também é para o país. importante, Claro. Muito bem. Nuno, além de alheira de galo, o que é que nós podemos comer mais na Casa da Terra? A Casa da Terra, para nos situarmos, fica ali junto ao... No passeio 25 de Abril, mesmo em frente ao Rio. Em frente ao rio, ao lado do turismo... Exatamente, ao lado do posto do turismo, na antiga cadeia das mulheres. Ou seja, do outro lado da ponte. Sim. Nós estamos deste lado da Deste ponte. lado da agora. ponte, agora é do outro lado da ponte. E o que é que temos mais, além da... Temos, Rafael, temos uma grande variedade de petiscos e tapas. E depois temos assim algo mais consistente, como os hambúrgueres, que são 100% produzidos no interior das nossas instalações, ou seja, não há nada que venha de fora, é tudo confeccionado lá. Mas dentro dos petiscos eu tenho que obviamente, salientar as nossas tábuas de enchidos e queijos, que valorizam também produtos limianos, desde do presunto de Ponte Lima, o lomo de cachaço, o salpicão, o queijo de cabra curado,
Temos uma panóplia de tábuas que não só enchem o olho, como afagam bem o estômago. E depois temos dentro de um registro mais gourmet, se assim lhe quisermos chamar, como por exemplo os cogumelos recheados, que são uma coisa de comer e chorar por mais. Temos uma esfera também de alheira de galo com amêndoa torrada, que é uma... Eu custa-me estar a ser juiz em causa própria, mas de facto aquilo é tudo muito saboroso. Portanto, Vamos ter que fazer uma prova horizontal, uma ponta à outra. Portanto, tu pediste-me para dizer aqui o que é que se podia comer bem lá e eu estou a elencar aquilo que assim de repente me destaca e me vem à cabeça. Vale muito a pena. E deixa-me só fazer aqui um ponto, que é o seguinte. Há bocado foi dito esta mesa que a restauração que não apostava muito nos vinhos de Ponte Lima, e não tirando essa razão, ou não tirando razão a esse ponto, queria aqui destacar que na Casa da Terra estão provavelmente todos os produtores de vinho de Ponte Lima estão representados na Casa da Terra. Nós temos mais de 30 referências de vinho verde de Ponte Lima, desde o Vinhão até ao Loureiro, passando pelo Adamado, passando por outras castas que temos aqui do Concelho de Ponte Lima, e somos também ecléticos, temos vinhos desde 3 euros até 75 euros. Portanto, na Casa da Terra, acredito que a Casa da Terra pode ser um exemplo para o resto da restauração na aposta nos vinhos de Ponte Lima. Temos uma boa prática. É verdade. Temos que explorar esta faz parte do caderno de encargos. Faz parte do caderno de encargos, mas não diz lá no caderno de encargos ter todos. Não, é verdade. Por isso é que eu digo que vamos além do caderno de encargos. É verdade. Muito bem. É um excelente exemplo. É um excelente exemplo. Filipe, e aqui, além das pataniscas que são maravilhosos, como tu dizes, vamos ter que tirar essa prova só por causa das dúvidas. Estou a brincar. O que é que podemos petiscar mais cá? As patanistas vão prová-las daqui a um bocado. Né? Vou ter o prazer de vocês gostarem a patanisca aqui da casa. Temos várias coisas, como a nossa tábua de enchidos também é um produto que sai muito aqui. Nós aqui tentamos ir buscar coisas, pratos típicos da região e trazê-los em pequenos, em tapas, não é? Não temos sempre a mesma coisa. Há fins de semana que temos outros, às vezes as sardinhas espalmadas, tem sido um sucesso quando eu ponho aqui. Temos uma posta também, uma posta de carne, sim, que as pessoas também partilham. Isto é sempre à base alheira, uma alheira de galinha? Não. Não é de galinha. Só para fazer aqui a concorrência. Não. Mas pronto, que as pessoas também aderem muito bem. Ela é servida com broa frita, em azeite. Há que ler com os cogumelos frescos também, é uma coisa que sai muito bem. Os pimentos padrão, que não são de padrão, são daqui do Concelho, explorações de cá, pronto, mas têm esse nome. São pequenos tapas ou petiscos, que vamos falar em petiscos. Que as pessoas é uma palavra nossa e que... Sim, é uma palavra nossa, que é um conceito diferente, cada vez que as pessoas aderem bem, porque não gostam de estar a comer, ir ao restaurante tradicional e têm aqueles pratos mais elaborados, ou aquelas, pronto, bem aqui comem mais do que um petisco e ficam bom daqui satisfeitos e dizem que vão voltar, portanto, acho que estou no é a melhor coisa que podem dizer, não é? O cliente dizer que vai voltar. Enche-nos de... E depois, pelos comentários que fazem também, que uma pessoa está sempre porque estamos numa era moderna, as redes sociais cada vez mais... Só tantos que os tribunais, muitas vezes, não é? Decidem se aquelas são boas ou mais, não é? Pronto, em relação aos vinhos, eu tento trabalhar com os vinhos daqui da região. Não trabalho só não tenho só uma casa. A nível de adegas, não vou trabalhar, prefiro trabalhar com casas mais pequenas e hoje tenho estes, amanhã tenho outros aqui, mas dentro dos loureiros, que é o que eu trabalho mais, aparecem-me aqui pessoas, mesmo dos Arcos de Valdez, querem pôr aqui o seu vinho, não sei o quê, mas pronto, porque... A preferência ao que é da terra. Sim, dou sempre essa preferência, não é? Muito bem. Bom,
vamos ficar por aqui, chegou ao fim do nosso tempo, foi uma maravilha vir laurear a Pevide até Ponte Lima. Aproveitem, é até ao dia 10 de mês de outubro, podemos vir laurear a Pevide aqui a Ponte Lima. Nós vamos aproveitar que está mesmo a chegar a hora do almoço para fazer estas provas, vamos juntar o útil ao agradável. Tivemos connosco hoje um painel de convidados mais alargado. Agradeço ao vereador Paulo Sousa por este convite de vir estar aqui, aos nossos convidados exatamente igual. E nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, à sexta-feira, do meio-dia à 1, aqui na Antena Minho, e depois a seguir nas plataformas de podcast ou no YouTube da Field Travel Minho. Aproveitem o bom tempo que está e venham laurear a Pevide até Ponte Lima.